Então tá bom. Agora está valendo. Vou projetar a tela. Aí, compartilhar. Aí vocês vão ver minha tela. E agora aqui os exercícios lá do capítulo. Então, começa lá. Defina o que é um algoritmo. E aí, quem me dá uma resposta para o que é um algoritmo? Pronto, acabou. Só um detalhe: é uma sequência finita de passos bem definidos, porque você tem que saber qual que é. O que você falou tá certo. Acabou, tirou total na questão, beleza? Aí só aprimorando aqui, é uma sequência de passos, ela tem que ser finita para ela ser útil e os passos têm que ser bem definidos para resolver um problema. E qual que é a diferença de um algoritmo e de um programa? O que é um programa de computador e o que é um algoritmo? Pode falar, pessoal, vamos interagir, vamos conversar um pouco aí. Não fica com vergonha, não. Isso aqui é uma conversa. É, o que você falou tá certo, mas sendo mais formal é o seguinte, porque o algoritmo é qualquer sequência de passos para resolver um problema, qualquer que seja o problema. Já o programa de computador, ele é a implementação de um algoritmo para a implementação do algoritmo para a máquina. Então, um algoritmo é uma sequência de passos para resolver o problema. E o programa? O programa é quando você pega aquele algoritmo e implementa para alguma máquina. A máquina mais comum que a gente usa é o computador, o celular, mas você tem um monte de máquinas por aí. Né? Você tem os carros, você tem geladeira com internet e tal. Você tem para tudo quanto é lugar que você tiver automação, você vai ter um algoritmo. E aí a implementação daquele algoritmo naquela máquina ela vira um programa. Aí vem aqui uma filosófica, né? Explique como um programa é executado no computador. Essa aqui eu vou deixar para mim mesmo, porque a gente vai. Oh, começou um chuvão aqui. Essa aqui eu vou deixar para mim mesmo aqui. Como é que o programa é executado? Bom, o programa ele é armazenado no seu disco rígido, num formato que o computador conhece. Esse formato pode variar, ele varia de arquitetura de computadores para outras arquiteturas. E como é que ele é executado? Você geralmente vai depender da máquina, eu estou falando geral aqui de todas as máquinas possíveis que a gente pode ter, mas você vai ter o sistema operacional que vai fazer a interface do seu computador, a interface do seu computador, o hardware que está na sua frente, com os programas, ele vai ser carregado da memória do disco rígido, que é a memória secundária, para a memória principal, e na memória principal ele será executado. Então, como é que o programa é? Como é que se responde isso aqui de uma forma fácil, se fosse uma prova? O programa é executado a partir do seu carregamento pelo sistema operacional para a memória primária do computador, que é a memória RAM. Tudo bem? Alguém fica em dúvida com relação a essa resposta aqui? Eu vi aqui que tem perguntas que eu nem abordei com vocês ainda, que eu nem dei a matéria, mas aí a gente vai abordando aqui e vai correr tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem para essa daqui? Consegui responder?
Deixa eu ver quem está no silêncio aqui. Vou escolher aqui um nome aqui. Vamos ver. Não, começou agora. Começou agora. A gravação não deve ter 5 minutos, tá? A gente estava só conversando. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que bom que você está em casa. Oi, pode falar. O seu som está muito baixinho. Fala aí. Não, resumi o capítulo 1, as 12 páginas. Não, é isso mesmo. E- Ah, é. É porque cada slide vai ter um exercício. E esse exercício vai estar no final do slide. E esse slide, o exercício era ler esse capítulo aqui. Aí os outros vão ter exercícios igual tá aqui, ó. Igual esses aqui que estão projetados na tela. Eu espero que eu esteja projetando a tela para vocês. Eu tô, não tô? Eu sou fera para não projetar. Achar que eu estou projetando. Ó, 4. Isso daqui vocês têm condição de responder quem leu o capítulo. Quem ainda não leu, não vai para a cruz, mas não teria condição de responder isso daqui. Defino o que é uma linguagem de programação de alto nível e uma linguagem de programação de baixo nível. Na aula passada, eu mostrei para vocês, a gente construiu assim um computadorzinho humilde, simples, que tinha 4 operações só, era um computador de 4 bits. E esse computador, a gente escreveu primeiro o código numa linguagem que chama assembly, que era assim, soma, subtrai, era o nome das opções. Nós fizemos uma load e uma store. A load é carrega da memória, a store guarda o dado de volta da memória, porque para você fazer uma operação no computador, você tem que carregar o dado da memória principal, que é a memória RAM, colocar dentro do processador, que é o registrador. E o store é quando você pega o dado do registrador e devolve para a memória RAM. Então nós fizemos ali e eu escrevi inicialmente o programa usando o nome dessas operações. Então assim, acho que tinha uma lá, coloca zero, teve uma hora que eu mudei lá uma operação, coloca zero. Então tipo assim, zera a posição 5 de memória. Aí pega, coloca 2. Ah, eu criei uma posição seta, acho que foi seta valor. Então, seta valor 5 na posição 2 de memória. Seta valor 6 na posição 3 de memória. Agora, soma a posição 2 com a posição 3. Pega esse resultado, bota no registrador tal. Depois pega o valor desse registrador e bota na posição 8 de memória. Eu escrevi para vocês primeiro em Assembly, chama Assembly Language, e depois nós pegamos isso e transformamos essas instruções, como a gente tinha criado a arquitetura, em linguagem de máquina, a linguagem que o computador entenderia. Então, essas linguagens e esses dois programas que eu mostrei para vocês são linguagens de baixo nível. Por que baixo nível? Porque é um nível que está muito perto do processador e é um nível que está muito longe do ser humano. O assembly está mais perto do ser humano do que a linguagem de máquina. A linguagem de máquina ela é totalmente máquina, que é uma sequência de zeros e uns. E você, olhando aquela tripa de zeros e uns, é difícil você entender o que está fazendo. E aí, com a evolução, eles começaram a criar o conceito dessas linguagens de alto nível. Nós ainda não fizemos nenhum exemplo, mas nós vamos fazer. São linguagens que você digita uma coisa muito mais parecida com a forma como um ser humano digitaria. É quase como escrever num texto. E aí,
você vai ter um programa especial que vai fazer a compilação, a transformação dessa linguagem de alto nível para aquela sequência de bits lá embaixo. Então vamos lá, vamos reler a pergunta. O que é uma linguagem de programação de alto nível? É uma linguagem de programação que a sintaxe dela é similar, é parecida, é próxima à que o ser humano usa. E a linguagem de programação de baixo nível? É aquela linguagem e que a sintaxe dela é próxima à que a máquina usa. Para você programar numa linguagem de programação de alto nível, você não precisa conhecer os detalhes internos do seu computador, da arquitetura, do seu processador, de como que ele funciona. Você abstrai esses detalhes. Para você programar numa linguagem de programação de baixo nível, você tem que conhecer tudo do processador. E aí tudo é tudo. Quais são as instruções, como é que aquele processador opera, como é que eu ordeno essas instruções. Então, é um outro nível de programação. Essa linguagem de programação de baixo nível, ela é usada, por exemplo, se você vai fazer assim quer ver um exemplo fácil, assim, de uma coisa que é bem baixo nível? Eu vou dar aqui, dar um exemplo banal. Não é uma linguagem de programação, mas é uma forma de programação. Aqueles controles de garagem, que se aperta o botão lá e a garagem abre. Como é que você programa aquilo? Ali dentro você tem 8 pininhos. E aí, então você tem 256 combinações para abrir a garagem. Como é que você faz a programação dele? Você junta os fiozinhos para fechar o circuito, ou você abre os pininhos, ou você corta o fio para que eles não se juntem. Então, ao que me consta, dos controles que eu já tive em minha mão, lá dentro eles têm 8 fiozinhos lá dentro, que ali você junta os fiozinhos para fechar o circuito ou solta. Ou seja, você tem 256 combinações. Em termos práticos, se você tiver 256 controles daquele, cada um com uma configuração diferente, um com todos os pininhos sem cortar, com todos os fiozinhos lá. Você abre o controle e você vê. Um com todos os pininhos abertos. O segundo só com todos abertos e um fechado. E assim você formar todas as combinações de pininhos abertos e fechados, fiozinhos abertos e fechados, você consegue abrir qualquer portão de garagem. É só você ter os 256 controles, você aperta o primeiro, aperta o segundo, aperta o terceiro, aperta o quarto, aperta o quinto, um deles vai abrir, porque tem essas configurações. Eu não sei se tem alguns controles aí mais modernos que eles mudam a frequência. Aí pode ser que tenha, mas a princípio são isso, são 8 pininhos que dão 256 combinações com 256 controles, cada um numa configuração diferente. Você abre qualquer portão de garagem. Por favor, não façam isso e nem comprem os 256 controles, porque eu nunca testei, mas o que eu vi a pessoa programando é isso. Isso é uma programação, quando você tem que cortar fio ou emendar fio, ou soldar fio, isso aí é uma programação de baixo nível. Eles usam muito isso para usavam em partes do sistema operacional. Eles usam isso. Eles usam isso quando eles querem fazer um trecho de código que eles querem uma performance muito alta, e aí o compilador não consegue gerar, embora os compiladores cada vez estão mais inteligentes. Aí o cara vai lá e fala, não, isso aqui eu faço melhor com o computador. Ele escreve um trechinho ali em Assembler. E são aplicações muito específicas, aplicações de automação. Hum, é, é basicamente isso daí. Dado um programa, questão 5, dado um programa executável em um sistema operacional, o que é preciso fazer para que tal programa possa ser utilizado em outro sistema operacional? Dado um programa executável, ou seja, ele já passou por todas as transformações e ele já gerou os bits, ali a sequência de zeros e uns que compõe aquele programa.
O que a gente faz para que esse programa possa ser usado em outro sistema operacional? Bom, resposta inicial, mas é inicial, esse programa não vai rodar lá. Ah, como é que eu posso fazer então? Eu posso gerar uma camada de abstração. Eu posso criar um programa que rode nesse sistema operacional novo que eu quero. Eu faço um programa, isso não é fácil. Eu faço um programa que vai ler esse primeiro programa que eu fiz e vai transcrever essas instruções para instruções desse sistema operacional. Cristiano, existe isso? Ah, existe. Existe, por exemplo, aqui eu estou no Linux e no Linux tem eu tenho até instalado em algum lugar aqui, tem um programa para rodar o Windows, por exemplo, para você rodar uma parte do Windows. Então ele roda um Windows em cima do Linux. Mas o que é? O cara fez um programa que faz essa conversão e dentro desse programa, aí esse programa vai rodar o Windows ali dentro. É mais comum você ter isso no contrário. A maioria das pessoas tem um Windows, você quer rodar um Linux, então tem diversas soluções para você rodar um Linux ali dentro. Como é aqui, ó, rodar Linux no Windows, aqui, ó, rodando Linux dentro do Windows. Pronto, ou seja, você está executando um programa que foi criado para o Linux dentro do Windows. O que você vai ter como gargalo aí? Bom, você vai ter o Linux rodando, consumindo recursos. Em cima desse Linux, você vai ter um outro programa rodando em cima, que vai consumir mais recursos e mais processamento. E dentro desse programa, você vai ter o Windows, que vai consumir mais recursos e mais processamento. Sua máquina ficará muito mais lenta, mas é essa a solução que a gente tem. Todo mundo compreendeu o que eu falei? Será? Gente, por favor, fala alguma coisa. Aqui tem uns chats aqui, deixa eu ver se é superchat. Não, não é superchat não. De entrar para o grupo do WhatsApp. Você tem como adicionar? Ô Ian, não tenho não, mas se você for lá no grupo lá, no campus virtual, tem um link lá para você entrar. No campus virtual tem lá o link do WhatsApp. Aí você clica ali e aí você consegue entrar no grupo. É importante você participar, tá bom? É no início do campus virtual aqui, ó. Vou até te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, grupo WhatsApp da turma. Ó, aqui nos avisos aqui, ó, é o último aqui. Tá bom? Participa lá, é legal. Aí a hora que precisar falar mal de mim, mas aí vocês falam em outro grupo, né? Aí não fala lá não. Aí vamos ver aqui, ó. Explique por que um código Java é portável em vários sistemas operacionais. Ah, essa daqui é muito boa, mas não sei se é adequada para vocês nesse momento. É adequada se vocês estiverem entendendo o que eu estou falando. Qual que foi a sacada que eles tiveram lá atrás? Eles viram, lá atrás, assim, quando eu era estudante de graduação, não é muito longe no tempo, não. Pô, ah, você pega, por exemplo, os principais jogos aí. Pelo menos os principais jogos da minha época, mas eu acredito que a maioria. Existe uma diferença entre o Windows e o Linux, que é o seguinte. O Linux ele é um sistema que ele foi feito para ser de desenvolvimento. Ele é um sistema de desenvolvimento de sistemas. Então ele tem um monte de ferramentas que você consegue usar na linha de comando, que ó, na linha de comando, aqui você consegue dar um monte de comandos que no Windows não tem. Então, o que acontece? Como aqui é muito fácil, tipo assim, eu quero compilar um programa C, GCC. Eu quero compilar um programa Python. Aqui, ó, já tenho Python.
é isso aqui, é isso aqui. Você já tem um monte de ferramentas instaladas. O que era comum e que ainda deve ser comum? As pessoas que vão desenvolver um sistema, elas desenvolvem esse sistema no Linux primeiro. Tirando os Microsoft, ela desenvolve, por exemplo, um jogo bacana. Onde que esse jogo vai rodar? Esse jogo vai rodar no Android. O que é o Android? É um sistema Linux, com uma carinha ali por cima. Esse jogo vai rodar no PC. Então o que o cara faz? Ele desenvolve o jogo no Linux. Quando o jogo está pronto, ele pega algumas partes do sistema, são algumas interfaces, e aí essas interfaces ele muda para funcionar no Windows. E aí qual foi a sacada que eles tiveram lá atrás? Bom, eu posso criar, ao invés de eu depender de arquitetura, eu posso criar uma máquina virtual. Eu crio uma máquina virtual, ela é virtual porque ela não existe, então é como se o cara definisse aquilo que a gente fez aqui, o que é uma soma, o que é uma subtração, papapá, e define como se fosse um processador virtual, todas as instruções da máquina. Quando você pega um código Java, por exemplo, e você compila esse código Java, você gera uma coisa que chama bytecode. É o código em bytes. Esse código em bytes, ele não funciona em nenhum computador, porque nenhum computador é Java. E aí o que ele faz? Ele faz aquilo que eu falei para vocês. Ele tem um segundo programa, que é a máquina virtual Java, que vai ler aquele bytecode e vai executar aquilo. E aí o que ele faz? Ele cria uma máquina virtual para o Windows, uma para o macOS, uma para o Linux, uma para não sei o que. E aí o desenvolvedor desenvolve o programa uma vez só em Java, compila aquele programa e a partir daí você consegue distribuir esse programa em diversas plataformas. Por exemplo, o site a declaração de receita de imposto de renda. Eles não fizeram um programa para o Windows, um programa para o Linux, não. Eles fizeram um programa, a Receita Federal fez um programa em Java, hora que você vai baixar, aí você escolhe lá se é Windows ou Linux, mas só para ele checar lá se você tem o Java na versão que ele precisa instalado. Mas aí ele fez um programa só, e esse programa só que ele fez vai rodar no Windows, no Linux, em tudo quanto é, no macOS, em tudo quanto é sistema. Então, por que um código Java é portável em vários sistemas operacionais? Porque existe uma máquina virtual Java construída para cada um desses sistemas, e aí você constrói o código para essa máquina. E aí o cara que criou o Java, ele criou essa máquina para cada um desses sistemas, e aí você criou uma camada de abstração. As coisas rodam em cima da máquina virtual. Faz sentido essa minha resposta? Ela é muito técnica ou ela é compreensível por vocês? Ah, tá. Beleza. Beleza, chique. É, vamos aqui. Eu vou para 7 aqui. Eu queria até falar mais sobre isso. Vocês vejam que essa questão de máquina virtual, elas são usadas nos browsers, por exemplo. Porque os browsers, eles rodam programas. Por exemplo, isso que está aqui, ó, aqui rodando na nossa tela aqui, ó, dentro do Google Chrome, isso aqui é um programa que está rodando dentro do browser. Então, opa, Cristiano, você está falando que o browser permite rodar programa? Permite. Tem uma tecla maluca aqui que a gente aperta, que ele mostra. Deixa eu ver se é F10. F10 não. F12. F12. Aqui, ó. Aqui ele está mostrando o programa que ele está executando. Aqui, ó. Mudar as ferramentas de desenvolvimento para português. Não sei o que. Aqui, nesse canto da tela aqui, ele tem o programa que ele está rodando.
E aí tem gente que pode conectar com Chrome, tem gente que pode conectar com Firefox, tem gente que pode conectar com Internet Explorer, e aí todos vão conseguir acessar esse site. Por quê? Os fabricantes de browser chegaram num consenso sobre as linguagens de programação que o browser tem que aceitar, o que ele tem que fazer. Esse consenso ele é um pouquinho variável, às vezes um programa mais complexo não funciona, mas no geral funciona sim. E todo site, por exemplo, se acessar o Banco do Brasil no Chrome e acessar no Firefox, você vai ver que a tela é a mesma, as funcionalidades são as mesmas. Porque o cara que desenvolveu o site do Banco do Brasil, ele fez um site. E aí cada browser tem a obrigação de implementar aquelas instruções para que aquele programa funcione. É a mesma coisa da máquina virtual. Então isso aqui é um conceito bem, assim, bem utilizado por vocês hoje. Porque a linguagem natural não é adequada para a construção de algoritmos para o computador. Ah, ela não é adequada porque ela, primeiro, ela é muito complexa. Existem inúmeras formas de você escrever uma coisa. Então, a compilação, o processamento de linguagem natural, que é um tema estudado na computação, é um tema que é avançado, mas mesmo assim é um tema e que ainda há muito a ser estudado para que o computador realmente consiga entender o que você está fazendo. Basta ver quem tem Alexa, não sei se vocês têm algum assistente virtual em casa, deve ter gente aí que tem, e você tenta conversar, você vê que é limitado, né? O que ela consegue entender? Ah, toque a música do Justin Bieber. Quantas horas são? Ela tem lá 1.500 comandos, mas você tem que falar a coisa do jeitinho que ela quer, senão ela não entende. Essa amplitude de conhecimento, de variedade da linguagem natural, ela inviabiliza que você consiga construir um compilador que lide com isso tudo. Só quando a gente tiver uma inteligência artificial hiper desenvolvida que nós vamos ter isso daqui. Que aí você simplesmente fala para o computador, olha, eu quero criar um programa agora. Esse programa aqui que ele vai fazer? Eu quero que ele leia o número, tire a raiz quadrada, multiplique por 3, divida por 2, depois ele vai abrir um combo box na tela, vai apresentar as seguintes opções, vai pedir o login do usuário, senha, vai consultar no banco de dados tal, você cria o banco de dados aí para mim, o banco de dados vai ter as tabelas A, B, C, D, E, F, a tabela A tem os campos tais, 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 tais. Um dia será assim. Mas enquanto não for assim, a linguagem ela é limitada, porque o processamento é limitado, porque a tecnologia é limitada e porque a inteligência humana para construir uma coisa dessas ainda é limitada. Então, por enquanto, nós não vamos ter. Sem contar as ambiguidades, né? A linguagem natural ela tem ambiguidades. É, o algoritmo é uma sequência de passos bem definida. Quais as vantagens e desvantagens da utilização de fluxograma, que eu ainda não mostrei para vocês, eu acho. Acho que eu não mostrei o fluxograma. E de pseudocódigo na construção dos algoritmos. Bom, o fluxograma nós vamos ver nessa aula aqui. Você escreve um algoritmo desenhando na tela. Interessante eu não ter mostrado isso. A gente escreve um algoritmo desenhando na tela. Caixinhas, elementos gráficos. Aqui é o slide 2. Vou baixar aqui. Qual que é a vantagem dele? É que é fácil de você ver. Quando o programa é pequenininho, é fácil de você ver. E aí, é legal o fluxograma. Qual que é a desvantagem dele? Se for um fluxograma, que a hora que você imprimir o desenho, a quantidade de folhas, você colocar uma do lado da outra e ela for de ouro branco até Mariana,
não se torna um fluxograma muito útil. Então ele começa a ficar difícil quando ele tem muitos comandos, quando é um programa complexo. Pseudocódigo, dificuldade. No começo você entender aquilo ali no começo vai ser meio chatinho. Qual que é a vantagem? É muito mais fácil de você ler uma coisa maior, é muito mais rápido de você digitar do que você ficar desenhando caixinhas na tela. Aí nós vamos ver isso aqui, no slide 2. Vou falar bastante sobre isso daqui. Espero que não bastante assim a ponto de cansar vocês. Aí a gente tem mais alguma aqui? Não, aí acabou. Então aqui Marco Medina, foi-se. Como rodar Linux no Windows, foi-se. E agora nós vamos ter que ir para a representação de algoritmos, que eu vou abrir aqui no meu PowerPoint humilde do Linux. Aí vou pôr para apresentação, iniciando o primeiro slide, que é essa pergunta que foi feita. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, parece que ele está pensando. Já pedi para apresentar. Por que não apresentou? Não tem um F5 aqui não que apresenta? Aqui acendeu a luzinha, não quero luzinha. Vai travar? O Linux vai travar? O Linux não tá. Tá aqui, ó. Eita, meu Deus. Também estava atrás dele. Tá bom. Então o que nós temos que fazer hoje? Olha o que ele fez aqui comigo. Discutir a representação de algoritmos, que era aquela pergunta 8, e introduzir a escrita de algoritmos simples em Portugal. Antes da gente fazer, vamos dar um check aqui. Pessoal, tá todo mundo vivo aí, acordado? Sim, Pamela. Júlio tá. Deixa eu ver aqui no chat. Geiciane. Então tá. Marcela, você tá acordada? Você não falou nada. E tem mais 6 aqui. Renata tá. Como é que eu consigo ver os mais 6? Não consigo ver os mais 6, não? Tá. Então tá, acabou que eu fiquei aqui. Agora o que aconteceu comigo? Eu cliquei no negócio, agora eu tô flutuando ali. Então tá, vamos lá. Olha aqui. Representação de algoritmos. Os algoritmos podem ser representados através de fluxograma, pseudocódigo. Fluxograma, diagramas que representam um processo ou um algoritmo. Aqui tem um desenhozinho aí de um fluxograma, quase que uma brincadeira. Mas vocês têm os elementos básicos aqui do fluxograma. Vamos lá, com caneta. E aqui você tem o código. Aqui é um exemplo de um programa, primeiro programa que eu mostro para vocês. Olha só, a gente vai escrevendo em texto. O que está escrito aqui? Vamos ler esse programa aqui. Ele está escrito numa linguagem, num formato que a gente chama de Portugal. Não existe Portugal. Portugal é só uma forma da gente explicar para vocês como é que o algoritmo funciona, sem ficar usando inglês. Então, mas ele tem todos os elementos que um programa tem. Olha lá que legal. Vamos começar aí, o algoritmo aí. Leia x e y. Aí depois você tem assim, esta linha é um comentário. Tá. O texto, esta linha é um comentário, ele vai ser excluído do programa. O compilador vai ler, leia x e y. O que são x e y? São duas variáveis. Para que a gente cria variáveis no programa? Para a gente colocar valores lá dentro. Então, é como se fosse o seguinte. Eu peguei o escaninho 1, eu vou chamar de x, e o escaninho 2 eu vou chamar de y. Dentro daquele escaninho, cada escaninho pode conter um valor apenas. Então eu peguei duas posições de memória
E ali dentro eu vou poder pôr valores. Aí ele vem aqui. Como eu li x e y, é o comando, que está aqui o primeiro comando, apareceu tipo na tela para o usuário, digite um valor para x. Aí ele digitou 10. Aí você escreveu um papelzinho com o valor 10 e colocou dentro do escaninho 1. Aí fala assim, digita um valor para y. Aí ele escreveu 20. Aí você pegou um papelzinho e escreveu o valor 20 e pôs dentro do escaninho 2. O escaninho 1 é o x, o escaninho 2 é o y. Aí ele vai para o segundo comando. Se x for maior que y, aí como é que ele faz agora? Ele abre o escaninho 1, que é o x, e vê o valor. Ó, o papelzinho está com 10, fecha. Abre o escaninho 2, é o y, é 20. Aí ele pergunta assim, 10 é maior do que 20? Não, não é. Então, essa condição aqui, ó, ele avaliou isso aqui como falso. Ó. Se x for maior que y, ele vai fazer isso daqui. Só que ele não vai fazer isso daqui, porque x não é maior que y. X é menor, x é 10 e y é 20. Aqui você tem uma estrutura se. Opa! Aqui você vem, olha, e você tem o se não. São estruturas do algoritmo. E aqui você tem o fim do se. Aí, se ele não vai fazer esse bloco de código aqui, ele vai fazer o segundo. Aí ele vai perguntar, se o y for maior que x, aí ele vai abrir o escaninho 2, que é o y, v tem 20, abre o escaninho 1, x tem 10. Opa, isso aqui é verdade. Essa condição aqui, ela deu verdadeira. O que ele vai fazer então? O que está aqui dentro. Ó, o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Escreva y é maior. Então, na tela para o usuário vai aparecer a mensagem y é maior. Se isso não acontecesse, quando que não vai acontecer? Se o x não é maior que o y, nem o y é maior que o x, a única opção que tem é que o x é igual ao y. Seria a situação onde eu escrevi tipo 10 no papel, pus no escaninho 1, escrevi 10 no papel, pus no escaninho 2, x e y tem o mesmo valor. Se nem esse aqui acontecer, nem esse aqui acontecer, ele vai cair nesse senão. Ele vai escrever x e y são iguais. Fim do se. Então, olha aqui, olha, ele tem um comando de leia, ó, um comando de leia. Ele tem aqui comandos de escreva, escreva, escreva. Ele tem um comando se, que é toda essa parte grandona aqui, ó. Tudo isso aqui é um comando se. E dentro desse comando se, ele, aqui nesse se, ele não tem nada, e na parte do se não, ele tem um outro se lá dentro. E dentro desse se ou desse se não, ele poderia ter outra estrutura lá dentro. E isso forma uma coisa que a gente chama de recursividade. É tipo um fractal. Vocês já devem ter visto um fractal. Se não viram, olha que bom aula online. Fractal. Imagens. Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma boa aqui, ó. Aqui, esse aqui é uma boa. Fica grande na tela, por favor. Aumenta, então. O que é um fractal? Olha aqui, esse aqui é uma estrutura recursiva. Você tem um triângulo, aí esse triângulo, ele tem triângulo dentro. Agora, como é que é esse fractal aqui? Ó? Ele tem 3, aí aqui tem 3, aí aqui tem 3, 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 aqui tem 3. Aonde você pegar, você tem um triângulo. Aqui, ó, se você selecionar essa parte aqui inicial, você tem um triângulo. Se você pegar aqui qualquer parte dele, é um triângulo. Aqui, ó, qualquer uma forma um triângulo. Para todos os lados que você for, forma um triângulo. Aqui dentro forma um triângulo. Aqui tem triângulo, tem triângulo, tem triângulo. Então, o fractal, deixa eu ver se tem a definição aqui do fractal. É essa daqui.
Mas deixa eu vir aqui no todos. Fractal é uma figura geométrica muito encontrada na natureza, um objeto em que suas partes separadas repetem os traços, a aparência do todo completo, padrão repetitivo. Então, hora que a gente olha outros exemplos de fractais, deixa eu ver um aqui, ó. Isso aqui, não sei o que é isso aqui. Mas você vê que o, o todo, você pega uma mini estrutura dessa daqui, ela é igual ao todo. Então é um padrão que vai se repetindo. O que eu quero dizer com isso? Que o Si ele tem essa característica aqui, ó, um grão de neve. Aqui, fica pequeno, hein? Aqui, ó. Ele é um fractal, ele é uma coisa que ele vai se repetindo com ramificações. Ah, você vê isso em árvores também, você vê isso por tudo quanto é lugar na natureza. Uma pequena estrutura que ela vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E a hora que você vai dando o zoom, você vê que o micro dela é muito parecido com o macro. O que é isso aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de uma condição Si, você pode ter uma condição Si. E dentro dessa condição Si, você pode ter uma condição Si. Quantas condições Sis eu posso ter, então? Infinitas condições, uma dentro da outra, 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 e assim vai sucessivamente. Um exemplo aqui de um algoritmo simplesinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o horário aqui. 22h27, tá. Tá bom. Aqui, olha. Fluxograma. Início, preenche o formulário de compras, encaminha para o gestor. Se o gestor aprovou, encaminha para o financeiro. Se o gestor não aprovou, se ele não aprovou, você cai aqui para o fim. Foi para o financeiro. O financeiro aprovou. Se o financeiro não aprovou, você vai pegar esse ramo aqui e vai para o fim. Se o financeiro aprovou, você vai fazer sua compra. Então, para você estar lá na sua empresa, você precisa comprar uma mesa nova, você pede para o seu chefe. Se ele disser sim, ele vai falar assim, tem que ver com o cara do financeiro, né? Você tem dinheiro para comprar essa mesa. Se o financeiro disser que sim, beleza. Você vai processar a compra, fazer o pedido, ordenar que a mesa chegue, aquele negócio todo. Se o seu chefe falar não, você não merece mesa. Ou se o seu chefe falar que sim, mas o cara do financeiro falar que não tem dinheiro, você não vai ter mesa nova. Tá aqui o fluxograma. Para esse exemplo pequenininho, ele é muito fácil. Características, ele tem um início, ele tem um fim. Isso aqui é uma estrutura de decisão, ó, onde ele vai para um caminho ou outro. Isso aqui é uma estrutura de decisão, onde ele vai por um caminho ou outro. Esses retângulos são ações que você tem que executar. E isso é uma sintaxe aí mais ou menos padronizada. Mais ou menos. Vamos escrever essa mesma coisa aqui em texto. Todo algoritmo começa com fim. Está aqui o bloco de início. Esse bloco termina no fim. Todo código tem que estar entre um início e um fim. Primeira ação, preenche formulário de compras. Segunda ação, olha só, as ações aqui elas estão por linhas aqui, ó. Encaminha para o gestor. Se foi aprovado, então, vai acontecer aquilo de novo. Se você deu a sorte de ser aprovado, você vai entrar aqui dentro desse bloco, o bloco da felicidade. Encaminha para o financeiro. Se o financeiro aprovou, então você vai entrar no bloco da felicidade máxima, que é o bloco de processa a compra. Se o seu gestor não aprovou, você pega esse se e vai até o fim dele. Bateu nesse fim e bateu nesse fim, o algoritmo acabou sem você passar pelo processo a compra, que era o que você queria para você ter sua mesa nova. Se foi aprovado pelo gestor, encaminhou para o financeiro e o financeiro não aprovou, então você vai bater nesse fim, vai bater no segundo fim, vai bater no terceiro fim
e você, infelizmente, você não processou a compra que era o seu objetivo. Fluxograma e pseudocódigo, que eu coloquei aqui como escrita, né, de forma escrita, são formas distintas de representar um algoritmo. Características do algoritmo. Condição inicial, uma condição final sempre atingida para qualquer entrada. Você sempre chega no fim do algoritmo. Número finito de passos. Cada passo precisamente definido. Existência de uma ou mais saídas. Os algoritmos podem ser detalhados em subalgoritmos. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode me perguntar, ô Cristiano, como é que eu preencho o formulário de compras? Epa, então o nosso algoritmo, ele não tem uma sequência bem definida de passos, porque a gente não sabe como que preenche. É um formulário da web, é digital, é físico, como é que é? Então, aí você pode criar o algoritmo 2, que é o algoritmo que diz como que se preenche o formulário de compras. Encaminha para o gestor. Aqui também não está bem definido. Eu encaminho pelo sistema, pelo e-mail, eu ponho em cima da mesa dele. E se eu sou, ele está na matriz, eu estou na filial, então você vai criar também o algoritmo de encaminhar para o gestor, que é o processo. Né? Aqui o encaminho para o financeiro é a mesma coisa. Processa a compra. O processo a compra vai ser um algoritmo gigantesco. Nossa, você tem que pedir, tem que cadastrar o pedido de compra, tem que ver dos fornecedores, tem que fazer o processo de cotação, tem que ver o prazo de entrega. Aí você tem que preencher o pedido lá no fornecedor. Aí ele vai te dar um ok ou não se ele não vai te realizar. Aí ele vai definir a condição de pagamento com você. Você vai ter que fazer aqueles pagamentos. Aí vai marcar uma data de entrega, uma hora vai chegar, vai ter que ter alguém para receber, aquilo vai ser carregado, vai ser montado na sua sala, entendeu? É gigante esse processo a compra aqui, mas a gente abstraiu tudo dentro de uma simples caixinha que é faz a compra. Todo mundo que compra alguma coisa aqui sabe que não é assim que a gente faz uma compra. Pensa assim, vou comprar uma cama nova, vou comprar um colchão, vou comprar, sei lá o que, um PlayStation, uma moto, um carro. Não é uma ação assim, opa, comprei. Não, isso aqui, dependendo do que você vai comprar, isso pode ser um projeto de uma vida, como comprar uma casa, por exemplo. É uma vida que você precisa para você adquirir uma casa. Bom, pode ter gente aqui que é fazendeiro e tal, aí o cara tá até rindo de mim, mas no meu caso é um projeto de uma vida executar esse processo a compra. Envolve inclusive lecionar a EDS quase 11 horas da noite. Isso era para ter sido uma piada, espero que tenha tido alguma graça. Não teve, né? Tá bom, eu vou melhorar. Como eu falei para vocês, eu não sou muito youtuber, não. Eu estou com sérias dúvidas de que. Vamos ver aqui. Vamos ver de novo como é que está o coro aqui. Gente, vocês estão aqui ainda? Só tá você, Júlio. Só tá você, cara. Sim. Renata, você tá aí? Jura mesmo? Você tá dormindo, não tá não? Tá muito chato, Renata. Ai, obrigado, gente. Olha só que bom, viu? Eu ganhei pouco, mas pelo menos é alguma coisa sai de bom aqui. Então eu vou seguir aqui com todo cuidado e atenção, sabendo. Ó pessoal, quando eu acabar e eu for dormir, eu vou pegar um vídeo do YouTube. Aí eu ponho assim o fone no ouvido, aí eu deito assim na cama. E aí aquele vídeo fica tocando, um podcast. Bom, adorava ver o Flow. Aí, poxa, fizeram o cancelamento lá. Aí eu fico vendo aqueles caras conversando ali, aí o trem dura 3 horas, aí com 20 minutos eu já dormi e tal. Espero que vocês não estejam assim na minha aula, só com o fone no ouvido, já coberto, e só esperando a hora de dormir. Vamos lá. Soma
de números de dois algarismos. Aqui, ó. Aqui é uma calculadora bem simplesinha que a gente vai fazer. Ela é bem humilde. Com fluxograma. Início. Coloque em F. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ler. Minha calculadora só tem 2 dígitos. Eu chamei o primeiro dígito de A, o segundo de B, o terceiro de C, o quarto de D. O que eu vou fazer? Eu vou ler A e B, depois eu vou ler C e D, e eu vou imprimir o resultado E e F. Aqui é a hora que eu preciso do Word. Olha que bom! LibreOffice. Então eu vou ter o A, cadê? O A, vou ter o B, vou colocar em maiúsculo aqui, vou ter o C, vou ter o D, eu quero descobrir o E e o F. Nossa calculadora, infelizmente, ela só tem 2 dígitos. Mas vocês vão ver que mesmo se ela tivesse 50 dígitos, ela padece do mal de qualquer calculadora que vocês usem e do computador aqui também. Só que ela só tem poucas casas. Começou o nosso algoritmo. Bom, nosso algoritmo aqui começou errado. Eu vou passar para cá, porque eu já falei para você sobre a necessidade de ler. Então aqui, olha, começou o algoritmo aqui, ele vai ler A e B. Então nós vamos ter que dar valores para A e B, tá lá no visor da calculadora, poxa. Assim, ela não recebe um trem, assim, um espírito fala quais os valores que ela vai somar, você tem que digitar. Aí vamos supor que eu digitei 2 para A e digitei 3 para B. Ela não psicografa, é a palavra que eu queria. Aí eu tenho que ler C e D. Para C eu vou ler 5, para D eu vou ler 5 também. Não, eu vou ler 6 para não dar confusão. Confundir, achar que um 5 é outro 5. Qual que é o objetivo da calculadora nossa aqui? É fazer a conta 23 mais 56. Bom, você sabe que 3 mais 6 é 9, porque você sabe o algoritmo da adição. E você sabe que 2 mais 5 é 7, então o resultado vai dar 79. Mas aqui, nós estamos tentando ensinar o algoritmo da adição para o computador. Que você faz na sua cabeça? Você faz assim, ó, coloque em F o que está em B mais D. Coloque em F, estamos aqui, em F o que está em B mais D. Eu pego B mais D, 3 mais 6 é 9. Eu ponho 9 aqui. Aí, o que a gente faz? F é maior ou igual que 10? Aí vamos ver aqui. Qual que é o valor de F? Renata, qual é o valor de F? Viu? A Renata já foi embora. Qual que é o valor de F, então? Aí na sua tela, ó. Então, pronto. Então, vem aqui. F é maior ou igual que 10? Você falou que F era 9. 9 é maior... Então, tá bom. Então, é não a resposta. A gente vem para cá. Ai, meu Deus. Olha o trem fazendo coisa aqui na minha tela. O que esse trem está riscando aqui? Limpar. Aqui. Então, a gente desceu para cá. Aí, ele pega aqui, ó, uma variável vai1 e põe o valor 0. Opa, então eu vou criar aqui, ó. Ele pediu mais um escaninho para ele. Vai1 igual a 0. Beleza. Ele pôs aqui vai1 igual a 0. Vamos ver. Vai1 igual a 0. Aí o que ele faz? Ele desce aqui o fluxo, ó, ele vem seguindo a setinha. Algoritmo, pessoal, a gente tem que seguir a setinha. E é igual a A mais C mais vai1. Eu vou colocar em E o que está em A mais C. E é igual a A mais C mais vai1. 2 mais 5 mais 0. Qual que é o valor de E?
Tá certo? Guys, please. Sim, tá certinho, tá certinho. 79. Aí aqui a gente... E agora aqui, ó, é a hora que a calculadora vai imprimir na tela resultado. Esse aqui é o símbolo de impressão. Resultado é EF, então deu 79. Então a conta 23 mais 56 deu 79. Beleza. Agora nós vamos limpar o slide e nós vamos fazer a mesma coisa usando agora o texto aqui para vocês verem que é igual. Só que nós vamos ler outros números. E nós vamos passar, aqui a gente desceu aqui, ó, pelo vai 1 igual a 0. Agora nós vamos passar pelo sim. Então aqui eu vou apagar, opa, ai meu Deus, insert, cadê insert? Aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Pronto, mais nada tem valor. E aí, vamos ler outros números. Então eu vou ler o mesmo 23 aqui, ó. Mesmo 23 para a gente não dificultar. Só que agora eu vou colocar 59. 59. Foram os valores que eu digitei na calculadora. E nós vamos rodar aqui o algoritmo. Então, leia AB, li 23. Leia CD, li 59. Coloque em F o que está em B mais D. Coloque em F o que está em B mais D. 3 mais 9 vai dar 3 mais 9, pessoal. Obrigado. 12. Ajuda aí para interagir, para dar uma força moral aqui. Aqui, ó. Então nós fizemos esse aqui. Se F for maior ou igual que 10, em F, qual valor tinha mesmo? Foi o que você acabou de me falar. 12. 12 é maior ou igual que 10? Aí. Então, a gente vai entrar aqui dentro desse início, que seria aqui, ó, a gente vir para cá. Meu Deus do céu. As coisas baratas, não tem jeito mesmo, né, na vida. O trem é de graça. Mas olha o que ele fica fazendo. O PowerPoint não faz isso aqui. A gente vai vir para cá se a gente estivesse lendo o fluxograma. Aqui, a gente vai entrar aqui dentro, ó. Então, se F for maior que 10, o que ele faz? Coloque em F o que estava em F menos 10. O que estava em F? Vamos ver aqui, em F está 12. Coloque em F o que está em F menos 10. Qual vai ser o resultado agora de F? 2. Então, virou 2. E ele fez uma coisa aqui, ó. Coisa que a gente já sabe, que a gente faz, colocou 1 em vai 1. Opa, vai 1 aqui, recebeu 1. Aí ele fez o se. Início, fim. Ele vai fazer o se ou ele vai fazer o se não. É assim, ó. Ou você vai comprar uma camisa, ou você vai comprar uma calça. Aqui ele comprou a camisa. Ele vai comprar a calça? Não. Ele só vai comprar um ou outro. Se ele fez o se, ele não faz o se não. Se ele não fez o se, ele faz o se não. Então, como ele entrou no primeiro ramo, ele vai pular o segundo. Então, esse se não aqui, com muito cuidado, eu vou riscar. Ele não vai passar nesse se não. Porque são alternativas mutuamente excludentes. Nesse momento, você vai para a sala ou para o quarto. Não tem como você ir para os dois cômodos ao mesmo tempo. Aqui ele escolheu um caminho, não tem como ele entrar no outro.
a gente então pula o senão e ele vai para o fim. O fim que nós já executamos aqui, ó, só está escrito em texto, que é coloque em E o que está em A mais C mais vai 1. Vamos colocar em E o que está em A mais C mais vai 1. 2 mais 5, 7, mais vai 1, 8. Opa, erro aqui no computador de seta. Aqui é 8. Então, 23 mais 59, a resposta deve ser 82. E aí, 3 mais 9, 12. Pôs o 2, vai 1. 2 mais 5, 7. 1, 8. 82. Assim funciona. Aí depois o que ele faz? Ele imprime aqui, ó, o último comando, ele imprime o resultado aqui, que vai aparecer 82 lá na sua calculadora, bateu no fim do algoritmo, acabou o processo. O algoritmo começou no início, terminou no fim. Com esses dois exemplos, deu para vocês terem um sentimento do que é um algoritmo? Sim, né? Pergunta, que ótimo. Tá, beleza. É isso aqui. É com isso aqui que faz o Windows, é com isso daqui que criou o Vale do Silício, é com isso daqui que muita gente ficou milionária, é fazendo essa coisa aqui. É isso que faz o seu Android funcionar, que faz você fazer ligação, receber o WhatsApp. É isso aqui. Uhum. Sim, 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 são muitas, são dezenas, às vezes centenas de milhares de linhas de código para fazer aquela coisa. É, Por exemplo, para desenvolver o Windows 95, eram 500 engenheiros da computação trabalhando, desenvolvendo código. Isso aí durante 3 anos, 4 anos. Então você imagina 500 caras trabalhando. É muita gente, é muito difícil. Inclusive tem até um caso bom, não sei se alguém aí gosta de Xbox, conhece Xbox, se Xbox existe ainda, mas é um projeto da Microsoft, é um projeto idealizado por um brasileiro e ele é o chefão do projeto. Tipo assim, ele é o número um da equipe. Ele que teve a ideia do projeto, eles deram apoio para ele montou a equipe e quando você for jogar aí o Xbox, você lembra que foi um brasileiro ali que teve aquela sacada de fazer aquele videogame e aquelas coisas todas e participou daquele negócio todo. Coisa que eu acho fantástica na computação. Acho assim, muito louco, muito maravilhoso essas coisas. Porque a hora que eu vejo assim, tipo, minha filha brincando com aquilo, as crianças assim interagindo com aquilo, e eu penso que por trás, uma hora, um cara sonhou aquilo. Ele falou assim, pô, um videogame que vai ser assim, 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 vai ser tal forma e tal, eu vou construir dessa forma, blá, 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 e depois a coisa viraliza para o mundo todo. E aquilo ali traz alegria, traz um sorriso, traz uma esperança para as pessoas. É um negócio muito fantástico. Filme que vocês precisam assistir: Dilema das Redes, Netflix. Não está aqui no slide, mas alguém aqui já assistiu? Dilema das Redes. Aqui, ó, Netflix. É. Hum. Um amigo seu tem. É só ele compartilhar a senha com você. É. Sempre tem um jeito. Assiste esse vídeo para você entender o que são essas redes sociais. Assiste o vídeo para você. Assiste esse filme. É, com os caras do Facebook lá, os caras aí do Reddit, tem o Pinterest, Twitter, e você vai entender como é que essas coisas funcionam e o grau de, de tecnologia que tem naquilo ali. É um filme muito bom
que complementa aquilo ali. Naquele primeiro filme nós vimos ali o início das coisas. É, aquilo ali você vai ver para onde a rede social vai. Deixa eu ver aqui como é que está essa questão desses slides aqui. Ó, eu vou parar isso aqui por aqui, a gente vai continuar. Aí vocês não vão ter atividade nenhuma para fazer, né? Meu Deus do céu. Mas seria tão bom se eu pudesse falar sobre isso. Acho que isso aqui é mais importante para vocês, talvez. Deixa eu ver aqui a hora, como é que tá também. Puta merda. Opa, não posso falar palavrão, não, tá gravando. Olha só. O nível ah, de tecnologia que é desenvolvida ali é uma coisa que é feita para te viciar. E tudo que você faz ali é monitorado. Então, a hora que você está dando scroll no Instagram, ele está marcando quanto tempo você passa em cada uma daquelas fotos. Quando você dá um scroll no Facebook, a mesma coisa. Então, só o fato de você parar o scroll e olhar assim e ler o título da matéria, aí ele sabe, ele determina qual que é o seu interesse naquele conteúdo. E com base no interesse que você vai demonstrando, eles têm uma ferramenta de aprendizagem que chama aprendizado de máquina. É uma área de estudos da computação que está dentro da grande área de inteligência artificial, que é fazer com que a máquina reconheça padrões. Você dá uma grande amostra de dados para ela e ela começa a reconhecer os padrões. Então você pode ensinar uma máquina a fazer uma soma, por exemplo, sem programar. Você dá lá um exemplo de 50 mil somas, 50 mil operações de soma, e aí você dá uma que ela não conhece e é através da inferência daqueles padrões que ela viu, ela consegue resolver uma conta para a qual ela não foi programada. E o que esses caras têm na mão? Eles têm uma grande base de dados, geográfica e tal, por faixa etária, por tudo. Então, eles conseguem entender todo o seu diagnóstico. Tem um outro filme bom também, para vocês verem, eu acho que é no Netflix também, que é Não Olhe para o Alto. Não olhe, vocês podiam anotar isso aí, pessoal. Não olhe para o alto e Dilema das Redes. Eu vou botar aqui no WhatsApp. Ah, mas não vou botar no WhatsApp não, porque aí vocês vão gravar meu WhatsApp aqui. Não olhe para o alto. Aqui, ó, vou pôr aqui no chat, ó. Não olhe para o alto e dilema. Sim, sim. O que acontece? Dilema das redes. Olha só. O que me interessa nesse não olhe para o alto? Tem um cara lá que ele é uma mistura de Elon Musk com Steve Jobs. Tem um empresário lá da presidência, amigo do presidente lá dos Estados Unidos e tal. E aí ele tem uma ferramenta dele, que é uma rede social. E aí tem uma hora que ele fala pro cara, né, pergunta assim, o professor lá, né, tentando falar que o asteroide vai matar todo mundo, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, meus algoritmos aqui com, sei lá, 99,8% de chance acertam e você vai morrer sozinho. E depois a presidente pergunta para ele, eu como vou morrer? Ah, você vai morrer comida por um animal tal lá. Aí, e depois acontece tudo assim, dessa forma. A capacidade de previsão dessas redes ela é tão grande que ali com 3, 4 cliques, likes que você der, o seu perfil já é mapeado. Então, você entra em categorias. Olha só, pessoal, nós não somos únicos. Existem pessoas que têm gostos similares aos nossos e tal,
E você pode ir derivando, por exemplo, tem gente que é do Atlético, do Cruzeiro, e tem eu que não torço para time nenhum, tem gente que é do América. Então você tem 4 grupos de pessoas aqui. Você tem o pessoal de Juiz de Fora que torce pro Flamengo, pro Vasco, pro não sei o quê. E você vai criando esses grupos de pessoas. Aí você tem as pessoas aí, por exemplo, que bebem e que não bebem. As pessoas que, sei lá, que vão para boate e que não vão para boate. Eu sou o que não vou, por exemplo. Então, você vai mapeando a granularidade tão grande daquilo ali, e com base nos posts que você vai fazendo, a ferramenta, por exemplo, ela consegue saber se você está em depressão, ela consegue saber o seu estilo de vida, que hora que você acorda, que hora que você dorme, que hora que você é mais ativo, quais assuntos te interessam. Ela consegue fazer inclusive aquela recomendação de amigos, que ela ainda é meio tosca, mas ela funciona porque ela vê o GPS, vê que você vai no CAP, aí ela vê que você passa algumas horas por dia perto de outras pessoas que não estão no seu Facebook, por exemplo, pegando o Facebook aqui, então ela pergunta, você não conhece esse fulano? Não. E assim, muitas vezes ela vai acertando, porque ela tem a sua localização pelas redes que você conecta, mesmo se você desativar a localização, tem as redes Wi-Fi que você conecta, ela sabe a sua rotina, ela sabe com quem você se relaciona. Tem uma coisa muito bacana que é aquele OK Google, e aí os comandos de voz, quando você faz aquele comando de voz, o Google sabe meu e-mail, sabe meu telefone, sabe quantas contas de e-mail que eu tenho, sabe todos os meus e-mails, sabe quem me manda e-mail. Então, ele consegue me reconhecer, igual aqueles filmes assim, americanos, que se o cara lá do FBI fala assim, ó, acho Cristiano Maciel da Silva, eles conseguem pegar o satélite e apontar para mim e ver aqui aonde eu estou sentando. O Google sabe que eu estou fazendo uma transmissão, que nessa transmissão tem um monte de gente da UFSJ. O Google sabe que eu tenho um e-mail UFSJ, então ele consegue inferir que se eu me relaciono com alunos da UFSJ, eu sou um professor da UFSJ. Ele consegue ver, por exemplo, né, então ele sabe que agora é meu horário de aula, e é, pelo tipo de mensagens que você manda, tanto no privado quanto, sei lá, no seu e-mail e apagar o seu storage lá, apagar todas as suas mensagens, nenhum e-mail nunca é apagado. Aquilo ali ele só remove da sua cota. Mas absolutamente nenhum dado, de maneira nenhuma, é deletado. Então as fotos que você pôs no Instagram, no Facebook que você apagou logicamente, elas estão lá. E eles vão ter o mapeamento da sua vida toda. Eles vão sair. E aí você ainda pode pôr, você ainda põe dados lá, tipo data de nascimento, cidade. Eu parei de usar essa coisa há muito tempo lá. Mas aí vê os grupos que você participa, aí eles conseguem entender as suas visões políticas, isso é uma coisa muito importante. Veja a guerra Rússia e Ucrânia aí, por exemplo, isso pode estourar uma guerra mundial. Numa guerra mundial eles podem querer saber quem é a favor, quem não é a favor e tal. Tá tudo mapeado. Eles sabem do seu grupo, ao que você pertence, qual que é a percentagem de suicídios que tem, qual que é a idade média que as pessoas que têm as mesmas características de você morrem? Então ali, e como é que ele sabe que morre? Ele sabe que morre porque quando a pessoa morre, tem na página da pessoa tem um monte de postagens de ah, adeus, papapá, coisas do tipo. Acontece um jogo dessas mensagens e depois aquela conta ela fica silenciada. Então o Facebook sabe que aquela pessoa faleceu. Então ele sabe assim a sua propensão a. Nossa, teve um artigo científico que eu no doutorado li, que era o seguinte: eles estudando o Facebook, eles viram uma, uma mensagem, um anúncio de emprego que só aparecia para
homens homossexuais. Mas eles foram ver, não havia nenhuma informação que denotasse aqueles homens como homossexuais. Eles não tinham nada postado, não tinha assim, uma foto dele beijando outro homem. Mas notaram que aquele anúncio só aparecia para quem era homem homossexual. E aí eles fazem todo o estudo em cima daquilo ali, ou seja, o Google sabe suas preferências, talvez melhor do que até você mesmo, porque cada clique que você dá é uma informação que você provê para ser categorizado, e aí trabalha com porcentagens. E aí sabe, olha, pessoa que tem esse padrão de comportamento e tal, na idade, sei lá, 27 anos, elas passam a desenvolver o padrão de comportamento assim, assim, assado. E esse banco de dados de pessoas, ele é muito importante, porque aí vocês têm que pegar, e o último aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, Black Mirror, lá, Netflix. O que é o Black Mirror? É uma série científica, é uma série, são filmes que eles tentam mostrar como será o futuro. Então, eles abordam alguns temas assim futuristas, considerando para onde essa tecnologia vai. Essa série aqui é muito boa porque vocês provavelmente vão passar por isso, talvez na idade que eu estou, um pouco mais velhos que eu, talvez os filhos de vocês vão estar completamente imersos nessa realidade Black Mirror que vocês vão ver. E tem uma. Aí, saindo fora das redes sociais, deixa eu ver. Absolutamente. É, muito cuidado, porque possivelmente no futuro os recrutamentos eles não terão mais processo seletivo. Não fará mais sentido. Pelo tipo de postagem que você tem, a empresa pede um perfil. Eu quero uma pessoa assim, 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 assim. O que ela pode fazer? Ela simplesmente contrata o Google, ou seja lá quem for a empresa da época, que vai ser o Google mesmo, e fala o seguinte: me vê aí os 20 candidatos que batem com esse perfil aqui, olha. Ah, quanto é que é o salário? Não, esse salário aqui é acima de US$ 1 milhão. Não, então peraí, tem que ser pessoa que tem esse padrão. Não, eu quero pessoas assim para ganhar menos. Eu quero pessoas de classe tal. Eu quero pessoas não sei o quê. E ele consegue fazer uma avaliação que não tem nenhum psicólogo, nem nenhuma empresa de RH do mundo que consegue fazer essa avaliação, que ele te dá o relatório completo, desde a sua infância lá, quando você abriu sua conta, até o dia de hoje. Quantos casamentos você teve, quantos namorados você teve, quantos amigos você tem, com quantos amigos você realmente se relaciona. Tem uma tecnologia muito legal, essa do satélite que eu falei, que se o FBI lá, sei lá quem, quiser mirar um satélite aqui em mim e me ver aqui agora, eles têm essa tecnologia e essa tecnologia é a tecnologia que hoje, por exemplo, o Facebook usa para reconhecer você em fotos. Hoje, o algoritmo de reconhecimento de faces do Facebook, ele é considerado ser mais preciso que o olho humano. Então, dado a base de histórico que ele tem, você aparece numa foto com a pessoa lá que não tem nada a ver. Sei lá, você foi lá para a Tailândia, tirou uma foto com a pessoa postou na rede dela e não deu tag em você, não deu nada. O Facebook olha para aquela foto e ele sabe que é você que está ali naquela foto, mesmo que ele não precisa te dizer isso. Ele sabe que é você. E esse reconhecimento, tem uma coisa que é muito legal para dizer, para a gente poder ir dormir agora também. Eles acreditam que as pesquisas em informática, por exemplo, do exército americano, elas estão 20 anos à frente desse material que a gente recebe hoje. Então, esse reconhecimento
de faces com essa perfeição, isso foi desenvolvido no início do ano 2000. Agora está aí para a gente usar. Só que hoje o exército americano tem tecnologias que nós só vamos conhecer em 2040, mas que hoje eles já têm prontas lá para usar. Algoritmos sofisticadíssimos que Deus sabe lá o que aquilo faz. Teve uma coisa muito interessante para fechar essa coisa aqui. Não sei se vocês gostam desse assunto, se não gostam, mas teve um jogo aí, Pokémon Go. Pokémon Go foi uma maravilha. O que era o Pokémon Go? Você pega, é um jogo de realidade aumentada, então você usa a câmera do seu celular, você filma o ambiente onde você está e eles escondiam alguns Pokémonzinhos ali e tal, e você tinha que sair com o seu celular andando aí pelos lugares, achando lá os Pokémons, sei lá, aqueles bichos lá. Olha que coisa fantástica que é esse jogo. Ou seja, eles colocaram uma horda de pessoas para filmar todos os locais. Eu quero saber o que tem dentro da casa, eu quero saber dentro de cada residência, eu quero saber o que tem na rua, eu quero saber como é o seu jardim. Ele vai lá e esconde um Pikachu no seu jardim, aí você sai com o negócio procurando, só que você está, na verdade, mapeando tudo o que tem ali. E aquelas imagens, é óbvio que aquilo é transmitido. Então, numa eventual situação de calamidade no futuro, existe alguém que tem mapeado todas as ruas, vielas, alguém tem essa base de dados com tudo filmado. E como é que você faz aquilo? Você pega ali 20, 30 programadores, tem a ideia do jogo e distribui aquilo ali, bota dinheiro de divulgação e você consegue fazer um mapeamento desse aí no país todo. Em tudo quanto é lugar as pessoas jogaram aquele jogo e você tem todas as imagens, assim, tudo que você precisa saber. Porque o satélite dá a imagem do alto, mas ali você tem a imagem da vista do chão. Esse Google Maps, ixi Maria, tem mais um não, né? Não é paranoico com a privacidade, não, mas é alerta. Alerta, Ian, porque você não sabe como isso vai ser usado contra você. Porque, eventualmente, se isso daí, se você cair no cluster do cara que nunca vai arranjar um emprego, entendeu? No cluster lá, que o Google acha que você não deve ter um emprego, aí você não vai ter chance. E é, esse do Pokémon Go é um exemplo, e a gente tem outros exemplos aí de aplicativos que fazem coisas desse tipo. O Google Maps, por falar nisso, tem um lá que é no Netflix ou no Prime? No Prime Video. Tem um que é a história do Google Earth. História do Google Earth. Foram dois jovens que criaram aquilo ali, e aí aquilo ali foi roubado deles. É, é só você botar Google Earth, acho que é no Prime isso daí. E aí vocês vão ver um pouco sobre esse negócio aí e tal, como é que isso acontece. É, mas aquilo ali eles mapearam o mundo todo. Aquele Google Maps, Google Earth, Google tudo aí. Botaram carros rodando, eu não sei se vocês já viram o carro. Eu já encontrei algumas vezes o carro cheio de sensor e tal, câmera para tudo quanto é lado. Ele vem escrito Google Maps e tal. Google Earth, na verdade, eu acho. E ele Nossa, eu vi recentemente na rua aí.
Ah, tá, mas aí, bom, aqui na capital, eu moro em Belo Horizonte, é com mais frequência. Então eu já vi assim, duas, três vezes que eu já esbarrei com esse carro, já esbarrei com ele na BR-040, e assim, não tem um mês que eu tava do lado dele, mostrei pra minha filha e tal, olha aí, ó, como é que eles fazem, eles gravam as imagens. Assim, é um negócio fantástico, entra em tudo quanto é viela. E a China proibiu isso. A China proibiu, na verdade a China proibiu o Google, a China pegou e criou o seu próprio Google. Se você está na China, você não consegue acessar Google, você não consegue acessar nada disso. Como é que você faz? Eu tive que apresentar uma vez um artigo na China. Os hotéis lá tem. Quem é turista tem acesso, mas como é que é o acesso? É assim: você digita lá gmail.com. Aí vai ter um cara que ele autoriza aquela coisa, aí a requisição vai lá, busca o e-mail, volta, ele dá uma lida naquilo ali que está voltando e ele deixa o e-mail vir para você ou não. É completamente fechado, aí eles têm as redes sociais dele, tudo espelhado aqui. Só que eles têm aí uma coisa que é fantástica, que é o desenvolvimento da tecnologia, né? Só a China e os Estados Unidos sabem fazer o Google. E aí, isso tudo é fechado. Então eles têm todas essas plataformas que a gente tem aqui, eles têm lá a versão deles. E aí eles têm os especialistas deles nisso. E na verdade isso põe um ponto crítico aqui nesse embate Rússia e Ucrânia, é que o que aconteceu? A gente vê um lado da história, que é o lado dos Estados Unidos. Mas aí fala assim, sei lá, a empresa tal saiu da Rússia. O que aconteceu logo em seguida? Bom, a empresa saiu, demitiu todos os funcionários, foi uma empresa russa ou uma empresa chinesa, assumiu a fábrica toda pronta, recontratou todo mundo e botou a fábrica para operar. Quem sabe fazer um iPhone no mundo? A China. Então, eles estão adquirindo. Primeiro começaram com aqueles produtos meio pirateados, depois com a mão de obra praticamente assim, em condições péssimas de trabalho. Na China você não tem essa liberdade que você tem aqui. Lá eles escolhem as pessoas que vão trabalhar no campo, as pessoas que vão trabalhar na cidade. É, a casa média, a residência média na China de um professor universitário é de 20 metros quadrados. Ele mora em 20 metros quadrados. É, então, o domínio do governo é muito forte e agora toda a tecnologia que existe no mundo existe lá. Para qualquer conferência que você for no mundo, a maior quantidade de pessoas que você tem são os chineses, que o investimento deles em educação e em tecnologia é uma coisa fantástica. Então, qualquer conferência, você vai numa conferência lá no Havaí, não sei o que e tal, chega lá, o que você mais vai ver, bom, lá é perto da China, não vai, lá na Austrália, sei lá, não, em França, qualquer lugar que você for, você vai ver assim que metade das pessoas que estão na conferência são chineses. Os chineses são pobres, mas para ciência, tecnologia, desenvolvimento, o governo banca aquilo. E como é que funciona? É muito legal ver andando. Você sabe que as pessoas são pobres, que eu conversei com os professores, eu tenho até colegas com quem eu me relacionei mais assim. Eles me contavam, a gente conversava sobre salário e tal, é como se eles ganhassem lá tipo R$ 2.000 por mês. Mas a moeda deles era muito mais baixa que o real, isso aí subiu. Na verdade, o real caiu muito, né? O real que caiu. Não foram as outras que valorizaram, foi o real que caiu. Mas era assim, era um nível de vida baixo, mas como é que era, cara? Era muito legal. Tipo assim, chegava o professor mais velho, aí ele ia na frente, vestido de terno, gravata, aí vinha aquela sequência, tipo assim,
numa hierarquia, os alunos dele de pós-doutorado, os alunos de doutorado, os alunos de mestrado, os alunos de graduação. Então a fila ela ia reduzindo de idade. Todo mundo um atrás do outro, todo mundo com terninho preto, blusa branca, gravatinha preta. É muito interessante como isso funciona. E, pô, eu já tive exemplo aqui no CAP aí de aluno jogar a carteira no quadro, umas coisas muito loucas já aconteceram comigo aí. E esse conflito aí, ó, eventual conflito, põe tudo a perder e tal. Eu já falei pra caramba, já tá muito tarde. Uma boa noite pra vocês. 11h16 já. A gente continua o lado técnico, mas eu achei legal fazer isso para vocês terem essa visão. Então, olha, tem coisas legais aqui. A Black Mirror vai ajudar vocês a verem para onde nós estamos indo, vai ser a realidade de vocês daqui a pouco. Dilema das redes para vocês verem o que vocês estão expostos. Não Olhe para o Alto, que é um filme mais político sobre essa fragmentação de direita e esquerda. E lá tem o cara lá que é o Elon Musk, ou Steve Jobs, da época que ditava as regras e tal, para você ver como é que essas companhias têm poder sobre isso daí. E é isso daí que eu. Bom, eu gostaria de continuar falando aqui até as 4 da manhã, mas eu acho que por aqui tá bom. Legal, viajei muito, foi bom, serviu para vocês, adiantou em alguma coisa? Né? É bom ver essas coisas, né? É, ter um. Fala. Hum, hum. É. Ele infere. Ah, na segunda-feira nós não vamos ter nada. Porque como aqui está sendo remoto, como essa está sendo remoto, a gente vai ter esse encontro por semana, que isso é igual a dar 50% das aulas. Na verdade, a deliberação é que teria que dar só 30% das aulas. Presenciais. Mas eu não sei como fazer 30%. Então pode ser que algum dia eu falte alguma coisa assim, eu não sei como fazer. Mas aí eu vou sempre organizar. Hoje não deu para fazer assim. Sempre vai ser o seguinte: nós vamos ter a aula e aí nós vamos ter esses exercícios que eu vou passar. Seriam os exercícios, tipo aqui, você tem algumas coisas para fazer aqui que eu acho que complementam a sua formação. É, você pode pegar aqui no final dos slides aqui tem os vídeos para assistir, vão ter os exercícios e tal. Então na segunda-feira você faria isso. O monitor vai dar o apoio para vocês, mas não é aula. Não é aula, não tem presença. E igual eu disse para vocês, eu fico até com medo de o melhor horário para ele dar a monitoria é no horário que seria que a coordenadoria reservou para ter. Mas aquilo ali poderia configurar a aula. E não é aula. O monitor não pode dar aula. Quem está dando aula sou eu. Nosso encontro é hoje. Nós vamos ter um encontro por semana hoje. E aqui nós vamos tocando o curso. E aí tem aí outras formas de vocês fazer. E vocês vão ter umas atividades extra-classe. Hoje, como eu fiquei respondendo aquelas 8 perguntas que eu achei que era importante responder aquilo ali, detalhadamente, assim, as outras vezes que eu dei a matéria, quem tinha dúvida numa pergunta me perguntava, mas eu confesso que eu nunca tinha lido aquelas 8 perguntas, foi a primeira vez que eu comentei, e eu achei bacana ter falado aquilo ali para vocês no início, porque na verdade as perguntas vieram o que foi esse slide de agora. Chegou num ponto aqui do slide, que aí eu peguei e parei, é,
parei de falar sobre a matéria e quis abordar esse assunto para vocês, que ele é um assunto mais geral e ele é meio motivador também para você entender o que está nesse mercado aí como um todo. E olha, nós nem entramos ainda em como vai ser a economia do futuro, que já na verdade já é a do presente, com a questão de blockchain, criptomoedas, metaverso, como é que isso vai afetar, para onde isso vai. Então você já tem Banco Central da China falando que ano que vem não vai ter mais dinheiro de papel, todo dinheiro será digital. A gente já tem as criptomoedas por aí, onde você consegue fazer transações. A gente tem o Banco Central estudando, tem um colega, um amigo meu que trabalha lá, eles estão elaborando para lançar a criptomoeda deles. E quando isso acontecer, meu amigo, e ainda tem o metaverso, onde você assume uma personalidade lá, que não é você, é outra coisa lá, você vira um avatar naquele trem e você pode arranjar emprego lá, receber por lá, porque vai ser tudo digital. E isso aí vai uma história longa sobre isso daí. Mas eu quis dar essa introdução aqui para vocês se situarem assim dentro da ciência da computação e da importância que ela está tendo e dessas mudanças que vocês são parte e agentes fundamentais e em alguns pontos vítimas também do que está acontecendo. Então eu travei aqui no meio, essa aula ela deveria ter começado no primeiro slide lá, no primeiro minuto, e ter ido até o final dos slides. Era isso que aconteceria, você teria uma tarefa para fazer. Agora você não tem, mas você pode pegar aqueles vídeos que estão no final do slide, ver aqueles vídeos, pode tentar fazer os exercícios, trazer algumas dúvidas e tal. E eu optei desse semestre aqui para fazer uma abordagem assim, vamos dizer, mais ampla, não tão tecnicista assim, mas que a gente pudesse discutir alguns assuntos e passar visões sobre coisas que eu pude aprender, especialmente durante o período da pandemia, que eu estudei, que eu vi, que eu pus a cabeça para fora, parei de ser só assim um professor dando aquela mesma matéria, essa matéria que eu estou dando é a mesma que o meu professor me deu, e é a mesma que ele recebeu do outro professor dele, e é a mesma desde quando inventaram que a engenharia tem que ter programação de computadores e tal, é a mesma ementa sempre. Aí eu estou tentando transcender isso um pouco, para que sirva mais para a vida de vocês e tal, para que vocês tenham um senso crítico maior. Foi isso que eu fiz. Aí eu não cheguei no final da meta aqui. Então, beleza. Por outro lado, vocês aprenderam, vocês ouviram uma opinião sobre coisas aí que impactam vocês no dia a dia e eventualmente agora quando você for fazer um post, curtir alguma coisinha, talvez você pense duas vezes antes de fazer aquilo ali. E porque você não sabe as implicações futuras daquilo. É isso. Tudo bem? Então eu sacrifiquei uma parte aqui que tá lá, você vê os vídeos, você vai ver tudo que eu vou ver. Nossa, se você quiser, você entra no portal lá, tem até o vídeo da. Mas não precisa correr, nós não precisamos correr. Dá para dar a matéria desse jeito, tranquilo, com calma, e a gente debatendo esses assuntos. E isso aqui é mais importante. Bom, essa conversa aqui eu acho que foi mais importante. Eu cobraria mais por essa conversa do que para falar sobre as coisas que nós vamos falar na semana seguinte, que é continuar mostrando mais exemplos de algoritmos e depois eu vou começar a escrever alguns algoritmos aqui no computador para vocês. Tem a referência no final do vídeo para você estudar, não vai ficar à toa, e a aula de segunda ela não vai ocorrer. Beleza? Pode falar, não precisa levantar a mão não, fala. Sim.
É, eu espero que sim, porque eles tomam essas decisões, algumas decisões aí meio malucas assim, e aí as decisões não são explicadas. Então, assim, o que é a lei é quem está dando aula remota tem que dar 30